Após o encerramento da cúpula do G20, Lula conversou com a imprensa a respeito da sua viagem à Índia. Eu trago aqui nesse vídeo, como sempre, um resumo e uma análise a respeito daquilo que ele disse, mas esse vídeo tem algo muito curioso. Eu precisei regravar uma parte dele, consequentemente essa abertura, porque depois que eu já tinha gravado, mas antes dele ir ao ar, aconteceu algo que era impossível de deixar de fora desse conteúdo, porque foi a melhor parte de toda essa história. Calma que você já vai entender. O primeiro trecho que eu separei aqui foi do discurso inicial dele, antes mesmo de iniciarem as perguntas. Ele trouxe aquela velha narrativa da indignação com a desigualdade. É muita responsabilidade para o Brasil fazer o G20 no Brasil. Todo mundo sabe que nós iremos colocar a questão da desigualdade, sabe, como peça principal da nossa discussão. É preciso, de uma vez por todas, que a gente tente levar em conta e criar uma certa indignação no dirigente com relação à desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de educação, a desigualdade de saúde, a desigualdade de comida. Ou seja, o mundo está muito desigual. Se o objetivo é causar indignação, seu Lula, o senhor está conseguindo com sucesso. O senhor conseguiu indignar os brasileiros, por exemplo, ao gastar quase 2 milhões de reais apenas em hospedagens para o senhor e sua comitiva nessa viagem à Índia, para participar de uma reunião para falar justamente sobre desigualdade. Conseguiu indignar também o povo brasileiro nesse ano ao comprar para o Palácio da Alvorada móveis de luxo caríssimos, como o sofá de couro italiano, que custa o valor de um carro popular 0 km. E ele ainda continuou a sua narrativa. Nós temos poucos com muitos e muitos com muito pouco. Então é preciso que haja uma certa compreensão de que o mundo precisa ser mais equilibrado na distribuição da riqueza produzida, para que a gente não tenha que dormir todo dia sabendo que tem 750 milhões de pessoas passando fome. E por falar em dormir sabendo que tem 750 milhões de pessoas passando fome, o senhor, pelo jeito, tem se preocupado muito mais em dormir confortavelmente do que com as pessoas que passam fome. Como mostram matérias que dizem que o senhor reclama da falta de conforto do atual avião presidencial, exigindo um novo que tenha cama de casal, banheiro com chuveiro, gabinete para trabalho privativo e ainda sala de reuniões. Segundo o levantamento feito pela FAB, isso custaria em torno de 70 a 80 milhões de dólares, ou seja, entre 350 e 390 milhões de reais. Já que é preciso dormir sabendo que tem 750 milhões de pessoas passando fome no mundo, que pelo menos o senhor durma confortavelmente, não é, seu Lula? E agora em setembro vai entrar o grosso. Quando foi aberto espaço para perguntas, adivinha de quem foi a primeira? Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, da EBC. Que surpresa, não? E a pergunta, para nossa surpresa, foi algo que se encaixava perfeitamente justamente na narrativa que Lula já vinha trazendo. Uma das novidades, uma das coisas que o senhor tem muito falado é sobre desigualdade. De que maneira se pode convencer um mundo rico a mudar a regra do jogo? Eu penso que não é convencer o mundo rico. Eu penso que nós temos que convencer todos da humanidade de que não é possível conviver com a desigualdade tal como ela está colocada. No mundo em que nós temos conhecimento genético, nós temos conhecimento científico e tecnológico para produzir alimentos para toda a humanidade, qual é a explicação de você ter 750 milhões de pessoas passando fome? Pois é, seu Lula, um presidente exigir um avião que custará quase 400 milhões de reais só porque acha o outro desconfortável, enquanto parte da população do seu país passa fome, já é uma parte da explicação para essa sua questão aí. Ih, rapaz. Um pouco mais adiante, Lula recebeu uma pergunta que foi um verdadeiro tapa na cara e fez valer toda essa conversa com a imprensa. Presidente, bom dia. Sérgio Uti, SBT, vou perguntar em português naturalmente. Eu queria perguntar para o senhor sobre a sua declaração, o que o senhor disse em entrevista à TV indiana sobre o Putin e sobre o Tribunal Penal Internacional. A impressão que ficou é que o governo brasileiro pretende desrespeitar um acordo do qual é signatário, né? Um tribunal do qual ele faz parte. O que o senhor quis dizer ali exatamente? Também ficou a impressão que o senhor faz uma defesa muito exagerada, às vezes, de um líder que é cada vez mais autoritário, que invadiu um país vizinho, né? Não foi a primeira vez. E qual é a questão do senhor ali? O senhor defende uma reforma do Tribunal Penal Internacional? O senhor pretende bancar esse desrespeito, talvez,
ao tribunal convidando Vladimir Putin e impedindo que ele seja preso? Como é que isso aconteceria? Em sua resposta, Lula deu a tradicional esquivada. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. E em função dessa resposta, mais adiante Lula recebeu uma pergunta de outra jornalista questionando se ele pretendia então retirar o Brasil desse tratado do Tribunal Penal Internacional. E para tentar se esquivar novamente, ele trouxe uma mentirinha. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Sabe? Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário, por que a Índia não é signatário, por que a China não é signatário, por que a Rússia não é signatário e por que o Brasil é signatário. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. Pois é, ele disse que não sabia da existência desse tribunal. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Mas lá em 2018, quando estava respondendo aos seus processos, a defesa de Lula pretendia recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Ele também sabia da existência desse tribunal em abril de 2023, em visita à Espanha, quando disse que achava que Bolsonaro deveria ser julgado em Tribunal Internacional pela atuação na pandemia. E agora sim vem a parte da história que me fez regravar um trecho desse vídeo. Como se não bastasse essas notícias já circulando pela internet desmentindo aquilo que ele havia falado, ainda veio a cereja do bolo, a melhor parte dessa história. Após essa declaração de Lula, Silvia Steiner, jurista brasileira que foi juíza do Tribunal Penal Internacional de 2003 a 2016, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, publicado nesta segunda-feira, dia 11. Além de contrariar Lula dizendo que Putin deve ser preso se vier ao Brasil e de dizer que Bolsonaro, chamando-o de inominável, foi o primeiro a sugerir que o Brasil se desligasse do Tribunal Penal Internacional, ela escreveu o seguinte, abre aspas, mas você, por outro lado, foi quem me fez juíza daquele tribunal, meu presidente. Foi na sua gestão e graças ao empenho de seu ministro Celso Amorim que fui eleita como a juíza brasileira do TPI em fevereiro de 2003, primeira composição do recém-criado tribunal. Tenho até hoje a carta que você me enviou parabenizando-me por minha eleição. Fecha aspas. Por favor, me ajuda. E para finalizar esse vídeo, algo muito importante. Você já deve estar acompanhando a situação lá no Rio Grande do Sul, em função do ciclone que já gerou dezenas de mortes e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Há uma forma muito simples de você ajudar essas vítimas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da vaquinha que foi criada pelo Badinho, um humorista que é natural lá da região norte do Rio Grande do Sul, que criou essa vaquinha para arrecadar dinheiro para destinar a essas vítimas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.